ONU divulgou nesse início de agosto um estudo histórico sobre mudanças climáticas. O documento foi feito pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, na sigla em inglês. Contou com a participação de centenas de cientistas que analisaram milhares de evidências coletadas ao redor do planeta. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou explicar 5 pontos do relatório, incluindo as conclusões sobre o Brasil. Entre muitas conclusões importantes, os cientistas mostraram que o impacto da humanidade sobre o clima é, segundo eles, a constatação de um fato. Além disso, o relatório indica que parte dos efeitos da mudança climática pode ser irreversível. Mas nem tudo está perdido. Há esperanças de que reduções profundas nas emissões de gases de efeito estufa possam sim estabilizar esse aumento de temperatura. Vamos começar com os dados mostrados em relação ao aquecimento global até o momento. O documento mostra que a temperatura da superfície global foi 1,09 graus Celsius mais alta na década entre 2011 e 2020 do que no período pré-industrial, entre 1850 e 1900. Alguns exemplos são as recentes ondas de calor na Grécia e na América do Norte, ou os alagamentos na Alemanha e na China. Outros números apontados pelo relatório também são importantes. Por exemplo, a recente taxa de aumento do nível do mar quase triplicou em comparação com o período entre 1901 e 1971. Além disso, os últimos 5 anos foram os mais quentes já registrados desde 1850. O documento também mostra que é praticamente certo que extremos de calor, incluindo ondas de calor, tornaram-se mais frequentes e mais intensos também desde a década de 1950. Enquanto isso, os eventos frios se tornaram menos frequentes e menos severos. Mas o que causou essas mudanças climáticas? De acordo com o documento, a forte influência humana no aquecimento da atmosfera, dos oceanos e do solo. O cientista Ed Hawkins, um dos autores do relatório, diz que os pesquisadores não poderiam ser mais claros neste ponto. Ele afirma que é inequívoco que os humanos estão esquentando o planeta. A Organização Meteorológica Mundial diz que é como se a atmosfera estivesse sendo exposta a um doping. O documento mostra, por exemplo, que a temperatura no planeta aumentou mais rápido nos últimos 50 anos, ou seja, desde 1970, do que em qualquer outro período nos últimos 2000 anos. E que a influência humana é muito provavelmente o principal impulsionador do derretimento global das geleiras desde a década de 1990 e também da diminuição do gelo marinho no Ártico. Como já falamos aqui, muitos desses efeitos do aquecimento global causado por nós já podem ser sentidos em todas as regiões do mundo. Mas quais as expectativas para o futuro? Uma má notícia é que o aquecimento que experimentamos até agora provocou mudanças irreversíveis nos nossos sistemas de suporte planetário. Estamos falando de uma irreversibilidade dentro de uma escala de tempo de séculos a milênios. Os oceanos vão continuar a aquecer e se tornar mais ácidos, e as geleiras montanhosas e polares vão continuar se derretendo por décadas ou séculos. Os cientistas afirmam que o nível do mar pode aumentar cerca de 2 metros até 2100 e 5 metros até 2150. Esses resultados são improváveis, mas não podem ser descartados. Se virarem realidade, podem ameaçar com inundações muitos milhões a mais de pessoas nas áreas costeiras até 2100. Além disso, o relatório também aponta para o que o aumento de temperatura pode significar para a humanidade. Vale lembrar aqui do Acordo de Paris de 2015, que contou com a assinatura de quase todos os países, inclusive o Brasil. O acordo visava segurar o aumento de temperatura até o fim deste século abaixo de 1,5 graus Celsius em comparação ao período pré-industrial. No entanto, em todos os cenários de emissões de carbono considerados pelos cientistas, a meta de 1,5 graus Celsius não será cumprida. Até o momento, a temperatura já aumentou 1,09 desde esse período, como já vimos aqui. E os autores acreditam que uma alta de 1,5 ocorrerá até 2040.
E se as emissões não forem reduzidas nos próximos anos, isso acontecerá ainda mais cedo, o que pode aumentar a quantidade de fortes chuvas em escala global e de secas em algumas regiões do mundo. Também é provável o aumento de incêndios florestais em muitas regiões. A gente tem visto que Turquia e Grécia, por exemplo, têm sido bastante afetados nas últimas semanas. E o Brasil? O relatório diz que o país não sai dessa ileso, muito pelo contrário. O texto prevê um aumento de temperaturas na América do Sul em taxas maiores que a média global. Além disso, o estudo indica mais chuvas no sul e sudeste do Brasil, mais seca no nordeste e aumento da seca agrícola e ecológica. No Brasil e em outros países da América do Sul e da América Central, abre aspas, as temperaturas médias provavelmente aumentaram e continuarão a aumentar em taxas maiores que a média global. Isso pode causar um aumento das chuvas na região sul e parte do sudeste do Brasil, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. Por outro lado, há a diminuição de chuvas no nordeste e o crescimento na duração da seca. No norte, a tendência é que haja um aumento de dias secos e da frequência das secas. Outro ponto importante é que o nível relativo do mar aumentou em taxas mais altas no Atlântico Sul e no Atlântico Norte. Por isso, segundo o relatório, é extremamente provável que o aumento relativo do nível do mar continue nos oceanos ao redor da América Central e do Sul, contribuindo para o aumento das inundações costeiras em áreas baixas e para o recuo do litoral ao longo da maioria das costas arenosas. O texto mostra também que as ondas de calor marinhas também devem aumentar em toda a região ao longo do século XXI. Essas ondas são regiões do oceano com temperatura da água anormalmente altas por um longo período de tempo. Mas então, o que pode ser feito? Apesar desse relatório ser o mais assertivo em relação ao aquecimento global e suas consequências graves para o futuro, os cientistas também se mostraram esperançosos. Isso porque nós temos a capacidade de interromper ou até mesmo reverter o aumento das temperaturas. Para isso, seria preciso cortar pela metade as emissões globais de gases do efeito estufa até 2030, além de zerar as emissões líquidas em meados deste século. Zerar emissões líquidas envolve reduzir as emissões de gases de efeito estufa tanto quanto possível usando tecnologia limpa. Em seguida, enterrar quaisquer liberações restantes usando a captura e armazenamento de carbono ou absorvendo-as com plantio de árvores. Apesar das projeções futuras não serem animadoras e muitos impactos serem irreversíveis, os autores alertaram para o que consideram fatalismo. Em outras palavras, nós não estamos condenados. Ainda há o que fazer para que a situação melhore, segundo eles. Reduzir o aquecimento global pode minimizar vários dos chamados pontos de inflexão. Esses pontos são o momento em que o sistema climático da Terra sofre uma mudança abrupta em resposta a seu aquecimento contínuo. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esse relatório é um alerta vermelho para a humanidade. Vale lembrar que o lançamento do relatório ocorre 3 meses antes da COP26, uma importante cúpula do clima que ocorrerá em Glasgow, na Escócia. Guterres diz contar com os líderes de governo e todas as partes interessadas para garantir que essa cúpula seja um sucesso. Isso significa que ela provavelmente será o alicerce das negociações. O IPCC tem histórico nesse ponto. Sua avaliação anterior, em 2013 e 2014, preparou o caminho para o Acordo Climático de Paris. Mas, segundo conta o repórter de meio ambiente da BBC, Matt McGrath, este novo estudo é muito mais forte, mais claro sobre o que vai acontecer se os governantes não agirem. Se a COP26 terminar de maneira insatisfatória, tribunais podem se envolver mais. Ativistas ambientais foram à justiça em países como Irlanda e Holanda nos últimos anos para forçar governos e empresas a agirem com base na ciência sobre as mudanças climáticas. É isso, eu fico por aqui. Em breve a gente volta com mais vídeos sobre o clima. Até a próxima!
nosso dizer. Por isso que eu vou dizer, se passo é pra entender, eu vou contar pra você ver. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. Esse passo ele é perfeito, é pra todos nós saber. O passo da natureza é um fruto nosso dizer. Por isso que eu vou dizer, esse passo é pra entender, eu vou contar pra você ver. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo deste invencível é a comunhão do pensamento. O passo da natureza que brilha no nosso incenso. Por isso que eu vou dizer, esse passo é pra entender, eu vou contar pra você ver. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. Perfeito pra nós todos entender. O passo da natureza, um fruto nosso dizer. Por isso que eu vou dizer, esse passo é pra entender, eu vou contar pra você ver. O passo da natureza, um fruto pra nós dizer. O passo da natureza, um fruto pra nós dizer. Esse passo ele é perfeito pra nós todos entender. O passo da natureza, um fruto nosso dizer. Por isso que eu vou dizer, esse passo é pra entender, eu vou contar pra você ver. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo deste invencível traz comunhão do pensamento. O passo da natureza que brilha no nosso incenso. Por isso que eu vou dizer, esse passo é pra entender, eu vou contar pra você ver. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós dizer. O passo da natureza é um fruto pra nós. Mãe natureza chamou administrador, ele chama meus garis, os meus trabalhadores. Vamos jardim da rainha da floresta, vamos bailar na grande festa lá no mestre ensinador. Ele mandou eu no jardim da natureza, esse jardim tem firmeza, foi os meus trabalhadores. Esse jardim ele é de mamãe natureza, ela precisa com certeza de você, meu zelador. Esse jardim ele é de mamãe natureza, ela precisa com certeza de você, meu zelador. Mas eu trabalho
anos conhecer as medicinas, o pouco que eu quero aprender e receber do meu mestre os ensinos. Peço meu Pai divino me dê um pouco de saber, pra eu trabalhar com a minha mãe, que é a natureza, esse jardim de beleza, que ele é do Criador. Esse jardim, o dono dele é o grande rei, o dono é o Pai Salvador, o Senhor, dono da lei. Esse jardim, o dono dele é o grande rei, o dono é o Pai Salvador, o Senhor, dono da lei. A lei existe, é pra todos nós cumprir, vamos todos nós seguir a nossa obrigação. Quem segue a lei tá mostrando o valor de ser um grande senhor, de ser um bom cidadão e trabalhar em cima da tua razão, que Deus te dá proteção pra trabalhar na tua missão. Pois nós trabalha e sempre quer viver melhor. A força do Pai do Universo, dono da força maior. Pois nós trabalha e sempre quer viver melhor. A força do Pai do Universo, dono da força maior. Se reza a missa como a sua ladainha, somos filhos da rainha, todos nós tem muito amor. Na natureza onde tem grandes professores, são donos dos ensinos, a voz do mestre imperador. E receber os teus estudos com amor, estudar e dar valor à tua arte, à profissão. Mas eu trabalho é pra cumprir minha missão, eu tô no passo da doutrina, aqui dentro da sessão. Pois eu trabalho é pra cumprir minha missão, eu estou no passo da doutrina, aqui dentro da sessão. Vou trabalhar nos ministérios da ciência, estudar com inteligência, pra poder me dar valor e ter amor à minha mãe, que a natureza ela me dá luz com firmeza, com a proteção do Criador. E estudar com o nosso mestre, que é o professor, é o dono dos ensinos, este mestre imperador. Aqui recebeste, venceu com muito amor, de adoutrinar as grandes obras do nosso Pai Salvador. Aqui recebeste, venceu com muito amor, de adoutrinar as grandes obras do nosso Pai Salvador. A jangadinha quando vai subindo, vai cortando água lá pelo alto mar. A jangadinha quando vai subindo, vai cortando água lá pelo alto mar. Ia passando pelo morro branco em cima de um barranco, eu vi a beira-mar. Ia passando pelo morro branco em cima de um barranco, eu vi a beira-mar. De longe eu vi o morro da beleza, eu vi a natureza e o Zé Pelim passar. De longe eu vi o morro da beleza, eu vi a natureza e o Zé Pelim passar. Corrente d'água doce como mel, eu bebi água doce para me salvar. Corrente d'água doce como mel, eu bebi água doce para me salvar. À tarde voa um bando de andorinha, quem conhece diz, o Morro Branco é bem. À tarde voa um bando de andorinha, quem conhece diz, o Morro Branco é bem. Mãe natureza foi ela quem enviou o nosso professor nos das aulas de amor. Mãe natureza foi ela quem enviou o nosso professor nos das aulas de amor. De longe eu vi o cante da sereia, vi a lua cheia e o Zé Pelim passar. De longe eu vi o cante da
dançar. Eu tô aqui que a mãe natureza mandou. Eu passo deste receio da rainha beija-flor. Ela é o passo que a mãe natureza criou. Ele é da luz e do astral superior. Ela é o passe que a mãe natureza criou. Esse passe ele é da luz e do astral superior. Ela se alimenta dos melzinhos das suas flores. Ela se alimenta dos melzinhos das suas flores. Este passo é do caminho de Jesus Cristo Salvador. Ela se alimenta dos melzinhos das suas flores. Ela se alimenta dos melzinhos das suas flores. Este passo é do caminho de Jesus Cristo Salvador. Eu estou aqui que a mãe natureza mandou. No passo deste receio da rainha beija-flor. Ela é o passo que a mãe natureza criou. Ela é o passo que a mãe natureza criou. Esse passo ela é da luz e do astral superior. Ela é o passo que a mãe natureza criou. Ela é o passo que a mãe natureza criou. Esse passo ela é da luz e do astral superior. Ela se alimenta dos melzinhos das suas flores. Ela se alimenta dos melzinhos das suas flores. Este passo é do caminho de Jesus Cristo Salvador. Ela se alimenta dos melzinhos das suas flores. Ela se alimenta dos melzinhos das suas flores. Este passo é do caminho de Jesus Cristo Salvador.
Foi divulgada nesta terça-feira a mensagem conjunta do Papa Francisco, do Patriarca Ecumênico de Constantinopla Bartolomeu I e do Arcebispo de Cantuária Justin Welby para a proteção da criação. Francisco tinha anunciado a publicação do texto no final da audiência geral da última quarta-feira. Francisco, Bartolomeu I e Welby se unem pela primeira vez num apelo urgente para o futuro do planeta, alertando sobre a urgência da sustentabilidade ambiental, seu impacto sobre a pobreza e a importância da cooperação global. Eles exortam cada pessoa a fazer a sua parte na escolha da vida para o futuro da Terra. Divulgada no âmbito do Tempo da Criação, que teve início na última quarta-feira, tradicional tempo ecumênico de cura e esperança, que exorta a renovar a nossa relação com Deus e com tudo que nos circunda, a mensagem afirma que estamos todos interligados e que a pandemia nos deu uma lição que não é nova, mas que precisa ser abordada de novo. Ninguém está seguro até que todos estejam seguros. As nossas ações realmente influenciam umas às outras e o que fazemos hoje influi no que acontecerá amanhã, lê-se no texto que convida a considerar a calamidade mundial como uma oportunidade. Não podemos desperdiçar este momento. Devemos decidir que tipo de mundo queremos deixar para as gerações futuras. Devemos escolher viver de forma diferente. Devemos escolher a vida. A mensagem nos convida a ter uma visão ampla sem nos contentarmos com soluções convenientes de curto prazo e aparentemente baratas. Na realidade, elas se revelam efêmeras, escritas na areia, enquanto é preciso seguir caminhos que levam a escrever na rocha, estáveis e duradouros. O conceito de gestão é um ponto de partida vital para a sustentabilidade social, econômica e ambiental, ressaltam no texto. Os três líderes religiosos nos lembram que maximizamos o nosso interesse às custas das gerações futuras e apontam que, se por um lado a tecnologia abriu novas possibilidades de progresso, por outro, induziu a acumular riquezas desenfreadas com pouca preocupação com as outras pessoas ou com os limites do planeta. A natureza é resistente, mas delicada. Temos a oportunidade de nos arrepender, de voltar atrás com decisão. O caminho a seguir é o da generosidade e da justiça. A mensagem retoma várias vezes o conceito básico de que as mudanças climáticas não são apenas um desafio futuro, mas uma gestão imediata e urgente de sobrevivência. Refere-se a eventos como incêndios, ciclones e elevação do nível do mar, eventos que agora estão criando desestabilização não apenas em países pouco equipados, mas também em países industrialmente desenvolvidos. As palavras contra a injustiça e a desigualdade são bem claras. A perda da biodiversidade, a degradação ambiental e as mudanças climáticas são as consequências inevitáveis de nossas ações, pois consumimos avidamente mais recursos da Terra do que o planeta pode suportar. Mas também estamos diante de uma profunda injustiça. As pessoas que sofrem as consequências mais catastróficas destes abusos são as mais pobres do planeta e foram as menos responsáveis por causá-las. Em termos mais especificamente evangélicos, precisamos voltar a restabelecer a nossa aliança com Deus Criador, ser seus companheiros de trabalho. Na mensagem conjunta dos três líderes cristãos emerge claramente o pedido de colaboração cada vez mais estreita entre todas as igrejas em seu compromisso com o cuidado da criação. Juntos, como comunidades, igrejas, cidades e nações, devemos mudar de rumo e descobrir novos caminhos de trabalhar juntos para abater as barreiras tradicionais entre os povos, para parar de competir por recursos e começar a colaborar. A advertência é explícita. Hoje estamos pagando o preço. Amanhã pode ser pior. Escolher a vida também significa autocontrole. O Papa Francisco, Bartolomeu I e o arcebispo Welby convidam os líderes mundiais a rezarem antes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que será realizada em Glasgow de 1º a 2 de novembro próximo, qualquer que seja o credo ou visão do mundo. A se esforçar para ouvir o grito da terra e dos pobres, examinando o próprio comportamento e comprometendo-se em sacrifícios significativos para o bem da terra que Deus nos deu.
Eles convidam também a rezar a fim de que as pessoas trabalhem juntas e assumam a responsabilidade de como usar os recursos, bem como por aqueles com responsabilidade de longo alcance, para que sempre sejam guiados pela busca de lucros centrados nas pessoas, a fim de fazer uma transição para economias justas e sustentáveis. Abre os olhos e contempla a bondade, a beleza que em cada criatura Deus criou com tanto amor. Com Francisco alegremente canta e louva teu Senhor. Abre os olhos e contempla a bondade, a beleza que em cada criatura Deus criou com tanto amor. Com Francisco alegremente canta e louva teu Senhor. Abre os olhos e contempla a bondade, a beleza que em cada criatura Deus criou com tanto amor. Com Francisco alegremente canta e louva teu Senhor. Com Francisco alegremente canta e louva teu Senhor. O Senhor muito se alegra com os seres que criou. São reflexos da bondade e do sábio amor do Pai. São Francisco compreendeu, os chamava de irmãos e
se uniu ao Criador. O Senhor muito se alegra com os seres que criou, são reflexos da bondade e do sábio amor do Pai. São Francisco compreendeu, o chamava de irmãos, e amando as criaturas, se uniu ao Criador. O Senhor muito se alegra com os seres que criou, são reflexos da bondade e do sábio amor do Pai. São Francisco compreendeu, o chamava de irmãos, e amando as criaturas, se uniu ao Criador. As criaturas se uniu ao Criador. E amando as criaturas, se uniu ao Criador. Deus é Pai, nos diz Jesus, aos seus olhos tem valor cada ser que Ele criou. Com carinho e amor paterno, cuida até dos passarinhos. Foi Jesus que assim falou, pois amando a natureza descobrimos o sinal. Que em cada criatura Deus deixou de seu amor. A presença luminosa do mistério de Jesus, desde a origem para sempre, vai guiando a criação, ao final destino em Deus. Deus é Pai, nos diz Jesus, aos seus olhos tem valor cada ser que Ele criou. Com carinho e amor paterno, cuida até dos passarinhos. Foi Jesus que assim falou, pois amando a natureza descobrimos o sinal. Que em cada criatura Deus deixou de seu amor. A presença luminosa do mistério de Jesus, desde a origem para sempre, vai guiando a criação, ao final destino em Deus.
Assisto com muita tristeza a pena da aspereza dilacerando a beleza de uma linda sinfonia. Aguarrais de juízes, ciumentos, inflexíveis, descolorindo os matizes de uma linda pintura, só porque não gosta da assinatura. Mas vai como uma bailarina com a inocência de menina, dançando em volta do sol, a grande mãe terra. Enquanto muitas nações, governos, religiões ensaiam a dança da guerra. Na verdade, a bola azul quase nunca foi amada, é sempre penalizada. Tem um trabalho enorme, dedicação e talento para preparar a mistura, juntar os seus elementos para dar forma às criaturas. E elas, depois de parida, desconhecem a matriarca e dizem mal agradecida que a carne é fraca. E quando o planeta gera um avatar, um iluminado assim como um nazareno, tem logo quem se apresenta com conhecimento profundo e diz: não é desse mundo, só pode ser extraterreno. É difícil entender por que o homem até hoje cospe no prato que come. Algumas religiões, não sei por qual motivo, dizem que a Terra é um território com vocação para purgatório, não passa de sanatório, e que nós só seremos felizes longe dela, bem distante, lá onde os delirantes chamam de paraíso. Olha, eu vou dizer na minha simples observação, dia após dia, me perdoem a liberdade, mas religião de verdade mais parecido com o que Jesus queria. Talvez seja a ecologia. Para ela não tem fronteira e só reza um mandamento: preservação das espécies com urgência, sem adiamento. Hoje ela pensa nas plantas, nos rios, no mar, nos bichos. Amanhã, com certeza, com a mesma dedicação e capricho, pensará com muito cuidado nos meninos abandonados. Ah, se ela tivesse mais força para sustentar sua zanga, evitaria com certeza a fome cruel de Ruanda. Ainda era uma menina quando a impertinência sangrou com a bola de fogo a pobre Hiroshima. Mas ela cresce e se instala como uma prece no coração das crianças. Tenho muitas esperanças. Eu tenho toda a certeza que o nosso planeta um dia, mesmo cansado, exausto, terá toda a garantia e guardado por uma geração vigia, nunca mais verá a espada fria do Holocausto. A intolerância, eu repito, é a mais triste das doenças. Não tem dó, não tem clemência. Deixa tanta cicatriz nas pessoas, nos países. Até as religiões, guardiãs da luz celeste, abandonam seus archotes para empunhar cacetetes. E o que na verdade refresca o rosto de Deus é um leque que tem uma haste de Calvino, a outra de Allan Kardec. Na outra haste, a brisa que vem das terras de Shiva. É uma dos franciscanos, é outra dos beduínos. Não precisa ir muito longe. Jesus nasce entre os rabinos. Nego velho tá cansado. Chegou entusiasmado para cumprir o prometido. Agora tô meio perdido, mas fica por conta da idade. Tá me fartando memória. Já não falo coisa com coisa, perdi o fio da história. Me desculpa, minha gente, mas a Labê vai embora.
Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde houver erro, que eu leve verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Se há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu sempre procure mais amar que ser amado. Porque é tanto que nós recebemos, até quando que nós somos perdoados. E é morrendo que nós nascemos, pra vida eterna.